Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham aqui no canal Cyber Experts, começando mais um Cyber Experts Talks aqui no nosso podcast focado em direito, segurança e perícia digital. Mais uma vez aqui sempre chamando você para se inscrever no canal, porque a gente faz a estreia e você fica sabendo com antecedência dos experts, como o próprio nome diz, isso não é por acaso que nós trazemos aqui para trazer muitos insights, falar sobre mercado, carreira, passar os algoritmos para encurtar a distância sua também para esse mercado e discutir o cenário de crime cibernético, segurança, sempre com esse foco. E hoje estou muito feliz aqui, muito honrado de ter essas duas. É sempre bom falar com um expert, agora imagine quando você fala com dois, né? A família D'Urso aqui, o Flávio e o Luiz Augusto, que são duas referências aqui no direito digital. O Flávio mais focado aí nas questões de cripto, o Luiz Augusto em crimes cibernéticos, e hoje eu tenho orgulho de receber vocês aqui, aceitaram o convite. É uma honra para nós ter vocês aqui hoje no nosso podcast. Boas-vindas aos dois. Milagre, primeiro, muito obrigado pelo convite. Acho que o nome do podcast não poderia ser outro do que Cyber Experts, e começando pelo apresentador. Você é um profundo conhecedor do tema e acho que essa troca fica muito agradável, muito gostosa para quem acompanha os programas. Então, uma honra estar aqui, obrigado pelo convite, ainda mais ao lado do meu irmão. E estou sempre aprendendo, irei aprender muito com vocês hoje, tenho certeza. Querido José Milagre, Dr. José Milagre, alegria, obrigado pelo convite, você é um dos maiores nomes aí na nossa área, e hoje o papel está um pouco invertido, né, porque normalmente a gente vai em podcast e o apresentador é um curioso sobre o tema, conhece um pouco para poder tocar ali o programa. Hoje a gente tem uns grandes especialistas na mesa, então a gente também está aqui para aprender, trocar uma ideia, então obrigado pelo convite, e alegria também sempre estar com esse, não só irmão de vida, de sangue, mas também de vida. De parceria profissional, então obrigado pelo Cara, convite. eu que agradeço, aprendo demais com vocês. Eu tenho uma gratidão aqui muito forte pela família também, né? Vocês sabem, o seu pai, o seu tio sempre foram pessoas muito bacanas comigo no início da carreira, tive sempre muita participação na OAB. Já mandar um abraço aqui, né, para o Luiz Flávio Borges D'Urso, para o Humberto D'Urso, que são as pessoas aí que fazem a diferença na OAB. A gente gostava muito, né? Sempre gostou muito da participação deles, esperamos que eles sempre estão participando, militando, mas são pessoas que encurtaram o nosso caminho, de certo modo deram oportunidades para nós tivemos possibilidade. Eu lembro que a gente estava naquela migração do processo físico para o digital, 2012, e aí o Humberto me chama lá para fazer uma aula para 600 advogados, porque o João Mendes ia virar digital. Cara, imagina, né? Tava todos aqueles andares preenchidos, etc. E a gente ter essa oportunidade de ajudar outras pessoas da advocacia é demais, né, cara? E vocês bem corridos, vocês verem que eles não vão tomar vinho, só eu aqui vou hoje acabar o podcast daquele jeito que vocês já conhecem, porque eles estão aí na correria, eu vejo sempre vocês aí na mídia, né? São referências porque o trabalho precede. Como é que tá? Tá corrido a questão do direito digital, crimes cibernéticos? Vocês se encontram com frequência no escritório? Como vocês estão trabalhando? Só aproveitar, isso? Você falou uma coisa muito importante. Tem muitos advogados que estão entrando na carreira e não veem valor na OAB. Você acabou de fazer um relato aqui, contar a sua história, parte, lógico, da sua história, mas a demonstrar a importância da instituição, da entidade OAB. É um canal, sem dúvida nenhuma, que abre portas, que te faz um networking, que te traz conhecimento. Boa. Então, o advogado que está começando, o estudante também que não frequenta a OAB, frequente. Lá é um espaço para isso, é um espaço para os advogados, para as advogadas conviverem. Essa troca de experiências, essa troca, inclusive, indicação de clientes. Você faz um canal que é muito valioso para a vida toda. Então, acho que só fazer essa referência, acho que o seu relato serve para demonstrar e para comprovar como a OAB é importante na vida do advogado e da advogada. Que abre portas para quem merece. A sua história que você conta é mérito seu. Eu acompanhei você ingressando na UAB, crescendo na parte das comissões de direito digital, tudo, e dando essas aulas. Então, eu tenho certeza que a UAB, ela é um polo de oportunidade para aquele que é esforçado. Não adianta nada você falar assim, eu fui na UAB, não tem nada lá. Assistir palestra. Exato, não quer contribuir. Isso. Né? Se conversou com alguém, não conversou, mas não me deram a palavra. Mas não, você vai chegar, você aprende, uma hora vai chegar a sua vez. Você tem que dar a sua conta. Uma coisa você falou tudo, eu aprendi isso, cara. Não tente encurtar os caminhos, né? A gente tem que seguir o caminho, né? Não dá para chegar hoje e às vezes a gente aprende apanhando mesmo, né? Então, é o que eu digo. Você falou maravilhosamente bem, cara. A OAB foi fundamental para mim. Quando eu mudei para São Paulo, 2003,
2003, 2004. A chave foi uma palestra do OAB que eu fui como ouvinte. Sempre falo isso, tá no meu livro. Tava a Christine Sleiman lá em cima. A Cris, e mais um pessoal da época. E acabou a palestra, fui falar. Fiz uma pergunta, acabou a palestra, fui falar com eles. No networking ali, ela me chamou para um outro evento. Cara, eu tenho a plaquinha até hoje. Mudou sua vida. Mudou minha vida, cara. Mudou a OAB. Então, quando as pessoas falam, o que você acha da OAB? Não é perda de tempo. Cara, não. Mas não, cuidado com o jeito que você vai. Você tem que contribuir, né? Não é ir para o ganha-ganha, né? Eu só quero tirar. Sim. Eu tenho que contribuir. Eu lembro que a gente viajava o estado todo. Uma vez seu tio falou, cara, você nunca pegou o avião. Eu falei, não, eu vou de carro. Falou, então tá aqui, ó. Aí dava aquela premiação, né, de final de ano, dos palestrantes. Então, já um hack, um algoritmo, né, que vocês passam. Participem, mas participem para servir, né? Essa premiação que você colocou é um merecido reconhecimento, porque também muitas pessoas às vezes não sabem como os cargos de direção da OAB não são remunerados, os palestrantes também não são. Exato. Então é um reconhecimento por essa cota de contribuição que esses colegas, esses advogados que acabam rodando o estado inteiro, dando palestra, levando conhecimento para todos os extremos do estado, então é um merecido reconhecimento. Mas você falou que a OAB foi uma lição, né? E é uma lição para os colegas, e é isso que a gente precisa mostrar para essa geração que está inserida no mundo digital, entrando aí para a direito digital. Porque o imediatismo, ele é a regra nas redes sociais. Então, o indivíduo acabou de se formar, já põe lá na bio mais de 100 mil clientes. Fala, poxa, ele tem um ano de formado, como ele consegue ter tanto cliente? Mentoria direito digital, mentoria, né? Te ensina a faturar alto. E aí ele está na frente de um carrão, eu fiz sucesso e tal, mas calma, ele tem 3 meses de formado. Como ele pode ter feito sucesso tão rápido? E, na verdade, pode existir figuras que realmente têm uma dedicação e crescem muito rápido. Mas a regra no mundo é o tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho. E essa humildade, essa dedicação tal, ela é reconhecida. Seja em qualquer organização, associação, etc., seja no ambiente de trabalho onde você está. E aí você perguntou, eu tenho o privilégio, a gente se encontra todo dia, porque a gente trabalha junto. Legal. O escritório está fazendo quase 70 anos, 67, a gente está... Uma referência. Que sempre foi penal. E aí nós viemos para inaugurar há mais de 10 anos a parte de crimes cibernéticos e agora também incorporando a parte de criptos e etc. Então a gente se vê sempre, todo dia. A gente tem esse privilégio, além de sermos melhores amigos, a gente pode trabalhar junto, aprender muito. E o direito digital traz esse dinamismo, é muito gostoso. Ser advogado, né? Qualquer área já é legal, já é super dinâmico. Eu acho que a vida do advogado, pelo menos a experiência que a gente vê, é super dinâmica. E a gente vai para um cenário, né, de mais dinamismo ainda, que é a da tecnologia, e isso é demais. Todo dia, você vê bem, a gente acompanha também seu trabalho, todo dia a gente percebe que vem questões inéditas para se debater. Recentemente... Dá para escrever um livro, né, Durso? Vários livros. Eu acho que mensalmente dá para escrever um livro. São muitas histórias. Quando a gente chega para contar a história, incrível, né? Um exemplo que eu daria é o ChatGPT, que veio, na verdade, como uma amostra grátis da inteligência artificial. Aquilo é nada perto do potencial, que assustou todo mundo. Como aconteceu também com o Dilema das Redes, né? Quando lançaram aquele documentário, falou, nossa, então tudo é monitorado. E isso são temas que se tornam pautas, né? Em debate, eu digo, debate público. E as pessoas se interessam, e o legislador se interessa, o juiz começa a aplicar no dia a dia. Então, o direito digital seria já esse dinamismo do direito, mas ele mais acelerado ainda. É muito... Conceito bacana. Com uma regra básica, você tem que ter humildade. Isso, porque se você achar, o dia que você achar que sabe tudo, e de direito digital ou de tecnologia, a esse dia você já está atrasado. Porque o dinamismo, como foi muito bem dito, é muito grande. As coisas acontecem muito, uma velocidade muito rápida. A gente acompanhar tudo isso. Muitas vezes a gente dá entrevista, né? A gente tem que ser honesto. Às vezes o repórter, a gente precisa falar sobre esse tema. Falar, tá acontecendo? E aí a gente vai atrás e, poxa, tá acontecendo. Porque eu sempre gravo o vídeo orientado a casos, né? Então, no canal no YouTube lá, a gente faz vídeos. Como que você acha a dor, né? Eu acho dor olhando para o meu cliente já, para o meu público. Então, entrou um cara falando de um golpe no Marketplace X. Entrou outro, entrou 3. Opa, tá acontecendo algo. Eu vou lá e pá. Vídeo, né? A gente sentiu isso recentemente. Isso eu queria perguntar para vocês, né? Vocês também têm essa visão de identificadores. Como que foi unir isso, né? Lá no advogado criminal tradicional, né? Quando vocês falaram, cara, vamos virar a chave, vamos agregar o crime cibernético aqui, vamos colocar essa pegada de tecnologia, nos valendo já da nossa experiência, até dos pais, né? De criminal, e agora
alinhando a tecnologia. Eu ia contar que a gente percebeu essa tendência recentemente, porque a gente sempre acompanhou o problema de SIM swap, a clonagem do chip, né? Eu falei, puxa, então alguém criminoso está emitindo um chip na operadora. Qual era o conselho à época? Procure as operadoras mais sérias, que fazem reconhecimento biométrico, facial, etc. E aí agora a gente viu pelos clientes também que está havendo portabilidade para as empresas que não são tão rigorosas na segurança para fazer a clonagem depois da portabilidade. Caraca. Uma loucura. Então a gente percebe que as mudanças da cybercriminalidade e a portabilidade é simplificada, não depende da autorização do consumidor que vai ter o chip clonado. E quando ele percebe... Isso. Então a portabilidade você solicita não na sua operadora, então não na operadora destinatária. Que vai emitir o chip clonado. Na verdade, o cliente liga e fala assim, doutor, tô sem sinal, não tá funcionando, tá? Fala, opa, invadiram minhas redes sociais. Normalmente esse é o sintoma, né? É o sintoma. Aí você fala, já ligou na operadora? Ah, vou ligar. Aí liga e fala, realmente houve portabilidade da sua linha, você não tá mais na nossa empresa, você tá em tal empresa. E aí quando liga na empresa terceira que houve portabilidade, eles falam, a gente emitiu um chip para alguém. Nossa. Então a gente percebe. E com relação à mudança dessa tradição familiar, foi orgânica, na verdade. Porque eu e o Flá, eu não sei se mais eu ou mais ele, eu sei que a gente sempre se influenciou, até no futebol e tal, mas na tecnologia muito. A gente sempre foi muito apaixonado por tecnologia. Legal. Não à toa você contava que programava, uma paixão, né, elaborava sites, né, programava, etc. Eu, com 16 anos, fui fazer curso de web design. Então eu tava na escola, cheguei e falei, pai, eu gosto de tecnologia, eu queria fazer site. Vou fazer o curso de web design no Senac e fiz. Sou web designer. Esse é um dos excelentes cursos também. Antes do direito. Então, na verdade, para mim, foi muito orgânico. E aí, meu pai, conhecedor do direito que percebeu que o direito digital, os crimes cibernéticos, seria uma tendência e falou, ok, vai para o direito, me aconselhou, né, quase como... ou vai ou vai. Exato. Ou vai ou vai pro direito. Me conduziu como... É melhor. E aí nós fizemos esse crescimento de temática dentro do escritório por causa dessas paixões que o Flávio também tem. Ele pode contar um pouco. Eu comecei mais... Eu me formo e aí eu começo a escrever. Eu passei a escrever alguns artigos, achava interessante. E isso é uma outra dica que a gente já pode dar. Acho que é sempre válido trazer algumas orientações. Segundo algoritmo para você, pega aí, hein? Primeiro, OAB. Segundo, humildade. Não queira encurtar caminhos, né? Acho muito importante você servir primeiro, ser notado por servir. E agora vem o terceiro algoritmo. Escrever artigos. Por quê? Quando você escreve um artigo, você é obrigado a estudar o tema. Não tem jeito. Se você for escrever, você vai acabar estudando aquele tema, aprofundando o seu conhecimento para colocar ali de uma forma resumida os pontos que você acha mais importantes. Além disso, você vai ter uma visibilidade, porque você vai jogar isso na internet, hoje em dia muito mais facilitado, que antigamente, quando você tinha muito espaço no início, era no jornal de bairro, era uma divulgação bastante restrita. Que dependia dos outros, né? Dependia dos outros. Hoje em dia não, há canais... muitos gratuitos que você consegue divulgar e que atingem um público bastante grande. O próprio LinkedIn. O próprio LinkedIn, Jus Brasil. Tanto... Então tem muitas formas. E aí passei a escrever e quando eu escrevi eventualmente sobre alguma coisa ligada ao direito digital, a crimes digitais, golpes e tal, eu tinha um gostinho especial para mim e eu me interessava mais. E aí fui caminhando e aconteceu uma coisa que... parece que são sinais. Acho que Deus coloca ali alguns mensagens, alguns recados para a gente durante a nossa vida. Eu estava escrevi um artigo sobre Bitcoin. Bacana. E ali faz alguns anos, acho que 2017, 16, por aí. E estava prestando a prova de proficiência para o mestrado da USP. Bacana. Quando você faz a prova de proficiência, são alguns textos, acho que 5 ou 6 textos, com perguntas de múltipla escolha, com testes. De interpretação de texto. Né? Isso. Interpretação. No caso da prova de língua inglesa, eu estava fazendo a prova lá e por coincidência, se é que é uma coincidência, o último texto era sobre Bitcoin. Aí você para pensar nesses momentos da sua vida, o texto eu praticamente não li para responder as perguntas. Isso possibilitou, eventualmente, não sei qual seria o resultado se eu não conhecesse o tema, eu estar no mestrado, ser mestre pela USP,
possibilitou eu conhecer uma área, valorizar aquela área e hoje me dedicar a ela. Então, o universo acho que conspira, a gente acaba caminhando de forma quase que natural para alguns pontos e essa parte de cripto foi assim que a minha vida acabou me levando. Foi decisivo ali para sem dúvida próprio nenhuma. mestrado. Eu enxergo um pouco diferente, sabe, Milay? Eu não acho que é acaso. Eu acho que assim, é verdade, eu acho que aquela história de oportunidade ou sorte só existe para quem se dedica. Sim, é verdade. Se você parar para pensar que ele sempre escrevia, a chance de ele lidar com um cliente que tem um problema que ele se aprofundou e escreveu, Sim. com uma prova que traga esse tema, ou com até um papo com os amigos, é enorme. Exatamente. Não é verdade? Quando você se prepara para uma situação com dedicação e com amor, porque você estava fazendo sem ganhar nada, Sim. sem pensar onde isso ia chegar. A dedicação do que a gente fala. O amor ali na pesquisa, gostou do tema. Exato. Né? Uma hora ou outra ia aparecer um negócio, puxa, que coincidência, eu discordo. Eu acho que a vida daquele que faz o que ama e se dedica muito vai ser cheia de coincidência. Você vai atender bem seu cliente, poxa, que coincidência, vai ter um bom resultado. Que coincidência, ele me contratou depois. Exato. Que coincidência, as pessoas me procuram para saber a minha opinião sobre o tema. Não é, porque você tem uma dedicação de anos. É um preparo, né? É oportunidade com preparo, né? Isso é a sorte, quando você né? é provocado para falar sobre um tema, fala, poxa, esse tema especificamente eu acabei de estudar. Coincidência? Não, você está plantando, você está se dedicando, você está construindo, né? E muita consistência, né? Não desistir assim, porque é mais difícil, porque eu vou ter que me especializar nisso, vou ter que buscar outra... Eu lembro, cara, que na minha época de como comecei, eu ainda não tinha casa. Eu já cheguei a pegar ônibus, vir para cá para dar uma entrevista e voltar. Tipo, 4 horas e meia. Ixi, isso foi muito natural. Quantas pessoas estão dispostas a isso, né? Então, assim, tem uma questão também de você não largar. Pagar o preço. Não largar. Eu lembro, chegava aqui da palestra, 8 pessoas. Tranquilo. Podia ter 20, podia ter 30, 100 ou 8. Eu fiz o meu melhor, eu tô me preparando. Hoje eu estou um pouquinho melhor na minha palestra. Todo mundo passa por isso, inclusive. Passa, né? Você colocou muito bem essa questão da palestra. Você vai lá e você não sabe quem são aquelas 8 pessoas. Exatamente. Podem ser 8 futuros clientes, ou pode ser um que vai te indicar para um grande cliente amanhã, se você pensar só na gestão do cliente. Eu lembrei você falando de não me lembro quem foi o cantor que estava contando isso. Ele estava cantando numa casa lá, num bar. Que a maioria começa assim. Sim. E tinha 2, 3 pessoas. Ele fez o show inteiro, ele falou. E ao final, chegou atrasado um indivíduo e pediu para ele cantar uma música que ele já tinha cantado umas 2, 3 vezes. Boate Azul, não era Boate Azul? Deve ser. Acho que era Boate Azul. Isso eu vi essa entrevista. E aí ele foi lá e cantou. No final das contas, o cara era produtor de uma grande... produtora de CDs à época. No final ele fez um contrato e a vida dele mudou. Então, a vida é isso, como a gente está falando. Você constrói, você paga o preço e as coisas vão se encaminhando. Paga o preço. E você vai colhendo aos poucos. Eu vejo muito isso. É o quanto você está disposto a pagar. Muita gente fica, né, no caminho. É o que eu sempre falo, cara. Tem gente que manja mais que nós. Porra. Sempre Só que terá alguém, né? Tem gente mais flexível, pode ser que a gente tenha um nível de flexibilidade maior. E eu estava lendo num livro de generalistas que ele fala que a competência do século hoje não vai ser conhecimento. Vai ter muita gente com mais PhD de você, que programa mais que você. Mas é ser flexível, A inteligência artificial vai saber mais que você. Pô, cara, você vai lá, como abrir uma holding familiar, como montar uma empresa no Panamá. Tá lá, meu. Você que trabalha com cibersegurança tem maior exemplo de obrigação de humildade do que um programa de bug bounty. Exatamente. Nós tivemos um bug bounty recente que um estudioso, um hacker, né, brasileiro, identificou uma falha de vulnerabilidade no Instagram pelos filtros, de criação de filtro, que dava acesso ao perfil. Uau. Então imagina, um menino de 14 anos brasileiro fez um report de bug bounty lá pra Meta, a Meta reconheceu, deu 120 mil reais, 25 mil dólares, pagou pelo report. Excelente. E eles têm que assumir a incompetência da equipe de cibersegurança da Meta, que deixou uma das mais bem pagas do mundo, que deixou uma falha passar e um moleque de 14 anos achou. Ou seja, sempre pode ter alguém melhor que você. Mas aí que foi o que você falou. Às vezes eu tenho mais tempo, mais dedicação, mais gana, mais garra
Tudo depende. Chega próximo, né? Eu acho que é possível a gente... É o que o Cortella fala, o Flávio vai falar essa frase que é boa. Mas eu acho que é um pouco de... Eu dar o meu melhor dentro das minhas limitações. Exatamente. Porque o indivíduo pode falar, então, vai ter sempre alguém melhor, eu vou estudar meia boca. Eu vou entregar meia boca. E não é isso. Qual que é a história? Faça o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Uau. Então, sempre falei que tem que fazer que era porrada. O seu melhor, independente das circunstâncias, porque se você for esperar a circunstância ou a situação perfeita, você vai ficar parado a sua vida inteira. Eu acho que eu li uma postagem uma vez do José Garcia Medina, processualista, que ele falava exatamente sobre competição. E isso fez muito, porque se a gente olha muito pro lado, a gente tende a... Pô, cara, é difícil, né? Mas ele falou que a competição é sua. Você sabe de onde você saiu. Às vezes você tá vendo um cara, o cara saiu do 9 e foi pro 10. Bacana. Pô, você tá no 4, você foi pro 7. Você então, é assim, um batalhador. Pô, é você. Né? Então, é isso que eu acho que vale muito a gente passar esses hacks aqui. A vida é isso, né? A vida é isso. É a nossa batalha. Cada um tem a sua batalha. E esse negócio do bug bounty é interessante mesmo, né? Que a empresa reconhecer que ela, embora se esforce, ela precisa da contribuição da comunidade e, ao mesmo tempo, evitar que isso caia num fórum dark aí e acabe sendo explorado. Né? E a humildade faz com que ela tenha uma economia, por incrível que pareça. Porque se ocorrer algum vazamento, alguma questão mais séria, o prejuízo para a imagem da empresa e com relação aos dados é muito maior. Então é melhor ter humildade. E essa humildade tem muita empresa que não tem, porque não faz o programa de bug bounty. Aí pesquisadores encontram vulnerabilidades, entram em contato e a empresa fala: o que você quer me extorquir? Não entende a ideia. Com certeza você defende, e eu tenho também caras que foram levar notícia e se lascaram. Acordaram com busca e apreensão, com um delegado que é bandidinho. E não é assim. As pessoas precisam, né, Durso, mudar esse contexto. É uma contribuição e isso às vezes poderia parar num fórum zero day, por exemplo. Então o cara não avisa, mas divulga um zero day, que é algo que não tem correção, não é conhecido pelo vendor e que com certeza pode ser explorado, né? Eu adoro falar de bug bounty porque para mim é o contexto de o crime não compensa. É um modelo em que o crime não compensa. Por quê? Porque esse menino de 14 anos usou o bug que ele encontrou para ganhar 120 mil reais. Quanto, dentro da ilegalidade, ele teria que oferecer para invasão de perfis, para criminosos ou quadrilhas, etc. Para ganhar 120 mil. Boa. Na ilegalidade. Então ele hoje dorme de cabeça tranquila. Dinheiro limpo. Com chance de ser contratado. Exatamente. Esse menino, eu tenho certeza, está vendendo curso e ele é bom, porque se ele encontrou essa vulnerabilidade. Eu já quero me matricular, depois você me passa. O nome dele é Alonso. Baita. Hoje ele deve ter 15 anos, ele super reconhecido no meio, porque ele se tornou saiu notícia, tudo isso, ele se tornou um... Pô, você imagina. Se ele com 15 anos está fazendo isso, né? Sim. O que ele vai fazer mais pra frente? E só um braço. Fica à vontade. Na nossa área, né? Acho que dentro da tecnologia eu vejo isso. Eu falo muito de cibersegurança, tá? Em eventos corporativos. E eu vejo que talvez as pessoas realmente confundam essa história de competição. Que o mercado de trabalho é uma eterna competição. As redes sociais são também danosas nisso. O indivíduo posta, olha o outro e tal. Sendo que, na verdade, eu acho que a gente aprendeu isso com meu pai. Vejo que você é assim. A gente tem vários colegas que a gente sabe que a união, principalmente entre colegas, é o jeito. Eu vi uma vez o Toron falando que os melhores clientes dele vieram de indicação. Então, um baita nome criminalista que recebe os melhores clientes por indicações de colegas. Exatamente. Então, se a gente não está junto para aprender, para se indicar, para se ajudar, se todo mundo achar que é competição, todo mundo... Aí o grupo que se unir, se mobilizar sabendo que são um grupo bom, ele vai dominar o mercado. O Stephen Covey, ele fala muito isso, né? Que as pessoas, às vezes a gente vê em built-in mesmo, foi programado. O perde e ganha, né? Pra gente ganhar, alguém tem que perder, não é possível, né? Que alguém tá melhor que nós, etc. A gente olha muito pro lado. E quando, na verdade, é o ganha-ganha, né? A gente, quando a gente direcionou pra perícia, eu sempre quis abrir uma empresa de perícia, a Cyber hoje atua com perícia, foi incrível o número de advogados hoje, colegas que indicam casos pra gente fazer assistência técnica. Então, hoje a gente tem assistência técnica em estados do Brasil todo, são colegas advogados e automaticamente eu faço questão de enaltecer e prestigiar também o trabalho do advogado de direito digital. Né? Então, hoje tem algumas pessoas ainda têm essa mentalidade, a gente não é responsável por elas, mas quando a gente coopera, a gente tem uma mentalidade de admirar também o trabalho do colega, isso é para todos. Cresce né? a área, né? E nesse ponto você tem um diferencial.
Você conhece tecnicamente essa parte de perícia e geralmente os advogados não conhecem. Então isso é muito válido. Cara, sabe por que eu fui? Sabe quando que eu despertei pro direito digital? Eu já contei essa história e eu tenho que contar ela porque é uma promessa que eu fiz pro resto da minha vida para me vingar de uma juíza. Essa história eu já contei várias vezes, cara. Eu entrei pra faculdade de Direito lá na IT de Bauru. Entrei em 2000, já era programador. Programava em Visual Basic, na época tinha ASP, programa em PHP, sempre gostei de TI, mas foi igual vocês. Meu pai também me orientou a fazer direito, né? Eu lembro meu pai falando, cara, você tem muitas áreas. Eu não sabia que você tinha tido essa orientação também, tá vendo? Tô descobrindo agora. Meu pai aposentou com 42 anos trabalhando de advogado trabalhista da FEPASA, Ferrovias Paulista. Sim. Era um advogado trabalhista, defendia reclamada. Que bom que os pais são assim, né? E ele falava, cara, você tem muitas opções. Ah, não, eu quero fazer ciência da computação. Cara, você vai ter várias opções no direito. Sempre falando assim, você pode fazer concurso, você pode atuar nisso. Fui. Só que sempre ali, né? Logo no primeiro ano eu tinha um Cassiopeia A11, eu precisava de dinheiro, né? Filho pequeno, tinha acabado de nascer. E eu tive a manha cabo serial, eu tive a manha de começar a digitar as aulas. Eu digitava rápido, cara, vendia pra galera inteira. Eu vendia pro primeiro A, eu era o primeiro C. Aí o primeiro A e B da manhã descobriram. Aí, cara, eu comecei a vender aula. Sabe o que eu fazia no colégio pra ganhar um dinheirinho também? Desbloquear iPhone que era trazido de fora, que não lia o cartão da nossa operadora. Aí você fazia o jailbreak por software e era só pra ler o chip. Fiz muito também no colégio pra ganhar dinheiro. Ganhava uma graninha, pagava minhas contas. Cara, eu comecei a montar um site. Era tipo um Conjur. Na época você tinha Jus Navigante, Conjur tava começando, não tinha mais nada. E o Tributário Net. Eu falei, cara, eu vou montar um portal jurídico. E montei em ASP, ia no intervalo, desenvolvia. Chamei um monte de palestrantes. Na época, os caras, eu aceito. Fiz uma lista de palestrante ali, de colunista. No intervalo, matava a aula. Cara, um belo dia eu entro nesse site, o site fora do ar, cara. Primeiro ano de direito. Beleza. Vou de novo, tal, entrei em contato com o servidor de hospedagem, vou ser bem rápido aqui, porque aí o servidor, não, vamos ver, tivemos um problema, seu site foi invadido por um hacker e destruiu todos os seus arquivos. Falei, caraca, então recupera o backup. Não, infelizmente ele rompeu a rotina do Zope e também não temos backup. O cara declarou o ilícito, naquela época, né, 2003. Falei, beleza, então se eu tenho tudo declarado aqui, eu entrei com uma ação. Contra o provedor de hospedagem. Contra o provedor de hospedagem. 2003, 2004. Vê como mudou as coisas, né? Pô, cara. Nisso entrou... Lembro até hoje o nome da advogada, Samantha. Ele entrou em contato comigo, ofereceu R$9.000. Você tem noção que era R$9.000 pra mim naquela época, cara? Muita grana. Meu Deus, cara. É 2004. E eu, né, nariz empinado. Não aceitou. Hoje você teria vendido? Cara do céu. Vai vendo. Nariz empinado. A gente aprende a baixar a bola, né? Falei, não, vou ver. Tinha um tio que era advogado. Não, eu vou com você. Não, ela ofereceu umas 2, 3 vezes, cara. Chegou a primeira audiência. Cara, a hora que a juíza começou a falar, eu falei, cara, eu vou perder a ação. Ali, não entendendo, não sei o quê. E nisso, beleza, saiu sentença, a juíza absolveu o provedor de hospedagem e falou que o problema era meu, que eu tinha que instalar um antivírus. Cara, naquele dia... Eu lembro que um advogado grande, conhecido nosso, que ligou pra mim e falou, cara, você viu, saiu sua matéria no Conjur, né? É você, né? Falei, Perdeu, né? Falei, perdi. Ah, não, fica tranquilo, recorre. Falei, não, perdi prazo do recurso também. Cara, naquele dia eu falei, a gente vai precisar de profissionais especializados em direito digital. Porque, cara... os juízes estão aí. Eu tinha que instalar um antivírus, servidor de hospedagem. Técnica e informática, praticamente entendia, né? Primeiro ano, Durso, naquele dia eu falei, cara, a gente tem que desenvolver isso. E tinha pouca gente que falava sobre o tema. A gente ouvia o Renato, o Paulo Sailias. Falei, cara, eu vou pesquisar isso, porque a gente vai ter que diminuir essa ponte, vai precisar de perícia. Foi ali que eu tive o insight. E olha a importância. E aí eu já jogo para vocês. Quando foi o insight de vocês? E se vocês puderem comentar alguns casos aí, 3 ou 2 casos que vocês falam, cara, casos emblemáticos, casos que realmente chamam a atenção. Só um parênteses, aproveitando a sua exposição, olha a importância do judiciário também acompanhar essa revolução, né, do direito também, da tecnologia e do direito. Porque senão você acaba criando injustiça.
seu caso é estampado, é flagrante a injustiça. Uma falta de entendimento. De conhecimento técnico, falta de entendimento da tecnologia, ou até, às vezes, muitas vezes também por falta de uma base legal, que não foi o caso, mas poderia ter sido, a justiça não é aplicada nesse caso específico. Então é importante também que o judiciário, aí a gente fala também o Ministério Público, os embargadores, juízes, todos. Polícia. A polícia, principalmente, tenha esse conhecimento, aparatos também para poder fazer um bom trabalho, para que tenha um resultado mais justo. Então, a tecnologia, ela cobra isso. Exato. A atualização constante. Conta aí seu insight, eu já conto o meu. O meu foi esse, foi uma dor, né? Eu vou contar Devia ter pego o acordo, né? Agora eu queria ver o insight de vocês. Hoje esses 9 mil investidos bem em cripto. Nossa, cara. Se você tivesse colocado em 2009 esse dinheiro lá em Bitcoin. É verdade. O meu, na verdade, assim, então eu já tinha esse histórico de amar a tecnologia, de varar a noite mexendo no computador, era viciado mesmo, coisa de nerd, eu era nerdão. Ainda sou, adoro tecnologia, adoro computador e tudo. E aí veio essa história do direito digital. Então, até ali eu estava convencido de que era uma carreira que eu gostaria de seguir, mas eu não tinha percebido com um grande momento que mudaria minha vida. Beleza. Fiz a faculdade, já focado 100% nisso. Meu TCC foi cybercrimes, pós-graduação em direito digital. E aí só que aí é aquela história, todo mundo começa devagar. Eu não me formei, tinha cliente. Eu estava trabalhando no escritório do meu pai, atendendo, acompanhando os casos criminais normais, que é o que tinha na rotina do escritório, e eu não tinha quase nada de crime cibernético. Estava abrindo a área de crime cibernético no escritório. Ok. Aí, como eu tinha muito tempo para as minhas questões de direito digital, eu era um grande estudioso, curioso, e também adorava escrever como Flá. Até ele me influenciou bastante, né? Ele me ajudou muito com algumas dicas. Meu pai também. Aí, eu tive pedra no rim, a história resumidamente, mas é assim que começa. É verdade. Eu tive pedra no rim, tive uma baita crise, tive que operar. Tirei as pedras nos rins e fiquei lá em casa, acho que 5 dias sem trabalhar para me recuperar. Aí vem a história de que quem faz por paixão ou você faz por obrigação. Eu tô lá deitado na cama, fazendo nada. Podia aproveitar, curtir, jogar videogame e tal. Eu tô lendo sobre as questões de direito digital e achei uma notícia, você vai lembrar dessa época, uma notícia de que alguém, um adolescente, teria tentado suicídio por causa de um jogo na internet. Eu li essa notícia, achei curiosa, absurda, mas passou. Ou é baleia azul ou é Momô? É baleia azul. É baleia azul. Aí, primeira notícia, passou. 2 dias depois, ainda nessa semana parado, né, descansando, segunda notícia. 2 regionais da Globo, não entrou em home, não viralizou, pouquíssimas pessoas leram. Então, eram 2 notícias regionais do G1. Me chamou muita atenção, eu comecei a pesquisar e vi que tinha muita notícia na Europa. Já tinha tido problema na Europa, as escolas na Europa. As escolas na Europa estavam dando alerta nas escolas por causa dessa história. Por quê? Porque diziam que era oriundo de um grupo da Rússia, a história do baleia azul. Ok. Falei, vou escrever. Já tem 2 casos no Brasil, a polícia dando entrevista, falou que estava estourando inquérito e tal. Escrevi um artigo sobre isso. Mandei lá para meia dúzia de pessoas que eu conhecia, que podiam ajudar de uma forma tal. Isso chegou no Estadão. Uau. E foi publicado no Estadão. Teve, acho que 4 milhões de visualizações o artigo. Sim. Teve mais de 100 mil compartilhamentos e foi o artigo mais lido do mês de abril de 2017 do site do Estadão. Uau. Ok. Esse artigo começa a me gerar uma demanda absurda de procura para eu me manifestar, para ir a Brasília para fazer audiência pública, debater sobre a lei, porque o artigo 122 do Código Penal, que é o induzimento ao suicídio, não tinha previsão virtual do induzimento à autolesão corporal, só o suicídio. Ou suicídio tentado, mas você não tinha... E o jogo falava em alguns episódios... Pequenas mutilações, exatamente. Né? Induzido por um maior, aquele maior que induzia não cometia crime. Cara, eu lembro lá em Bauru, um cara tava na ponte, um moleque tava na ponte. Tava na ponte, chegou bombeiro, tudo, porque o desafio era... isso, o último era os 50, o último era o suicídio. Meu Deus. Aí... Isso me deu uma satisfação de pensar, puxa, eu tô pautando um tema gravíssimo, que é induzimento ao suicídio pela internet. Ajudando muita gente, exato, escolas, alertando. pais. Meu artigo foi parar em escola, tudo. O indivíduo, senador leu na sessão do Senado, aqui na Câmara Municipal também e tal. E aí eu fui para Brasília, para uma audiência pública na Câmara Federal. Foi a primeira palestra minha, foi numa audiência pública para os deputados federais. Imagina. E esse dia eu fui sozinho para Brasília e tal, nervoso. Aquela história, insegurança, início, claro. Ninguém. Mentira, tranquilo, vou falar com os deputados ali de boa. E aí eu comecei a falar, eu tinha 20 minutos, fiquei 45 e tal. E naquele momento, enquanto eu falava, eu falei, putz, isso é legal demais.
tratar o tema. Esse tema é muito legal, pautar o tema, evoluir o direito digital. É isso que eu quero fazer pra vida. Esse dia foi o que virou a chave. Voltei mega empolgado, eles até brincaram. No final desse ano no escritório a gente faz um amigo secreto. Eles me deram um título do maior especialista de baleia azul. Porque eu fiquei monotemático. A minha vida era tratar sobre isso. Porque era uma dor na época. Era uma dor enorme. E ainda não era questão bem ampla de edital, era baleia azul. Então por isso que a gente brincava com ele. Ele fala, maior especialista do mundo em baleia azul. Que era o nome do... Porque, por exemplo, meu TCC eu publiquei. Eu li. Ninguém mais leu, entendeu? Então, de uma hora pra outra... Mas lá já tinha tudo isso daí. Eu já falava de crime cibernético, mas não com uma pauta polêmica. Entendi. Essa estava em hype absoluto. Era um tema mega... importante, porque envolvia os pais, envolvia a criança, envolvia a vida. No fundo, meu amigo, passaram os anos, muito tempo se passou, a gente está debatendo de novo agora o que acontece no Discord, de estupro virtual. Os pais. Então a história se repete. Mas naquele Mudam momento... as tecnologias. Exatamente. Naquele momento foi um tema que eu acabei sendo... um pioneiro, mas um dos primeiros a escrever, juridicamente falando, um monte de plágio, colega... publicando o meu artigo com o nome deles e anunciando em rede social. Nossa, maluco. Fazendo impulsionamento. Impulsionamento, o meu artigo. Juro, passei por isso. Foi uma loucura. Mudou a minha vida. Do nada eu saí do absoluto anonimato, começando naquela matéria para alguém que precisava ser ouvido sobre isso, que era o cara que tinha escrito sobre isso. Mudou a minha vida mesmo. E para você mesmo, né? Porque aí, isso gerou em você aquela sensação de o que eu falo tem valor. Isso, eu posso contribuir de alguma forma. Para muita gente. Exato. É mais do que simplesmente receber por advogado. Exato, eu nem ganhei nada. Se você pensar o que me deu de baleia azul financeiramente, zero, mas mudou a minha vida. Valeu muito. Mas a mídia dá um bom retorno, né? Não, mas na época eu tava em começo de carreira, entendeu? Sim. Então, na verdade, foi um momento em que eu tava consolidando ali algo que eu ia fazer pra vida. Na verdade, realmente, na época me deu zero de retorno financeiro. Zero. Até porque não haviam vítimas concretas. Quando você fala de um tema, você sabe bem isso. Quando você fala de uma pauta... Precisa ter vítima. Isso. Pra rolar. Exato. A pauta na imprensa, o telespectador, ele vê e fala, eu tenho isso. E aí ele vai atrás de alguém pra resolver. Quando eu falei de baleia azul e viralizou por isso, eu era o cara do baleia azul, ninguém. Parte das crianças já estavam com os pais aconselhando, já tinha da polícia, mas não tinha uma demanda absurda de vítimas e tal. Então os pais ficaram muito mais na prevenção do que ter cliente no mercado. Não tinha cliente. E tudo bem, porque foi o que me virou minha chave e falou, poxa, o direito digital de fato... encontrado. Porque aí eu virei a chave e falei, opa, realmente é um exemplo de um tema que o direito digital vai ter que enfrentar de milhares e milhares de outros que terão por causa da internet. Aí eu virei a chave, desde esse dia eu nunca mais parei de dedicação, porque eu mudei mesmo, realmente eu estava acomodado. Porque você que sai da faculdade... Isso pra todo mundo, qualquer área. Você sai da faculdade e fala, puxa... Passa no exame de ordem, pronto. Passei, peguei minha carteira e vou pro escritório, volto pra casa, vou pro escritório, volto pra casa. Você fala, poxa, eu tenho os casos que eu cuido, mas o que eu posso fazer mais? Você não sabe direito à época. Você tem um complexo de inferioridade absurdo, porque até pra escrever. Primeira vez que eles me motivaram, eu falei, escreva sobre o seu tema, é muito legal e tal. Meu TCC eu publiquei e tal. Aí eu falo, mas quem quer ler o que eu falo? Entendeu? Já tava com programação ali meio equivocada. De autossabotagem. Autossabotagem. Aí talvez essa história da baleia azul mudou tudo. Inclusive isso. Aí eu falei, poxa, então realmente as pessoas procuram, essas pessoas se dedicam em determinados temas. Então se eu me dedicar para os próximos temas, aí logo depois teve um ataque de ransomware no mundo. 100 países foram afetados em uma semana de maneira simultânea. O CJ de São Paulo saiu, a gente até escreveu junto. Esse artigo foi o primeiro artigo em conjunto. Que legal. E aí virou um tema, o Flávio também já estava escrevendo sobre isso, a gente e aí encerrando, contei a história, mas encerrando, aí eu falei, puxa, então o direito digital é uma tendência no mundo. E aí o que eu queria falar é o seguinte, o que eu acho que eu acertei foi perceber que não dava para ser um especialista em tudo. Então eu falei, puxa, eu acho que a tecnologia ela é tão enorme, quando a gente fala de tema e o direito digital também, eu vou ter que procurar minha especialização do segmento. Micronicho ali. Exatamente. Aí eu peguei o micronicho da cybercrime e foquei. E aí, não dá nem pra ser do direito digital. Isso. Eu tenho a especialização por causa do título. Eu navego em temas, mas você pega o FLA. Eu poderia também pensar em trabalhar com cripto, mas não, ele vai ser muito mais técnico, porque ele se aprofunda muito mais que eu. Então, os subtemas dependem da autoespecialização. Por isso que eu tive a humildade suficiente a segmentar, e aí sim eu comecei a ter retorno financeiro, cliente, exposição e tudo mais. Essa é a minha história de paixão. Quantos algoritmos, né?
Agora, cara, estou aqui processando tudo isso, né? Meu processador não é um i7, mas agora eu quero saber o seu insight também. O meu foi muito com relação ao que eu falei, da questão eu já gostar dessa área, escrever um pouco, e essa prova de proficiência, esse exame de proficiência da USP lá para o mestrado. Mas eu já tinha escrito, inclusive sobre o ransomware, que é interessantíssimo e é totalmente linkado com a questão dos criptoativos, porque o resgate envolve a estrutura, arquivos que são criptografados, né? Essas informações criptografadas, o resgate é solicitado através de criptoativos, linkado depois futuramente com a questão de Bitcoin, e aí você começa a conhecer o universo. Isso é muito legal. Você vai se encantando e vendo que é um universo dos criptoativos. Você descobre outros existentes e cada um com as suas peculiaridades. Você descobre as pessoas que gostam do tema, que estudam o tema, e aí você passa a conversar sobre o tema, blockchain, criptoativos. Viver o tema, né? Os tokens não fungíveis. Aí você começa a pensar em metaverso, onde as coisas se integram. É uma revolução. Aí você, na hora que percebe, já está totalmente inserido, embutido dentro dessa nova realidade e sempre aprofundando. E comigo foi assim. Começa com essa questão de ransomware, um pouquinho do Bitcoin, entender um pouquinho como é que funcionava essa tecnologia tão maluca que é a blockchain, que a pessoa fala, onde está? Não está em lugar nenhum. A história folclórica do Satoshi, quem existe é Satoshi, ou não existe? É homem, mulher, é um grupo, existe. E aí você vai linkando, e é algo que traz é um pouco de um encantamento, é uma coisa, como acho que foge totalmente o controle, essa questão dos países não terem como, até tentam bloquear, proibir, mas não tem braços para conseguir fazer cessar uma rede descentralizada, é muito complexo, você teria formas de burlar essas restrições. Então, tudo isso traz um certo encantamento e faz com que quanto mais você pesquise, quanto mais você tente entender, mais você percebe que pouco entende, mas ao mesmo tempo mais você se encanta para tentar entender mais. Esses dias eu atendi uma mãe e uma filha que tinham artes na OpenSea. E aí foi um choque, né? Porque elas, olha, eu tô com um problema aqui porque minha arte não está sendo publicada, é uma coisa de direitos, cara. Falei, eu posso estudar um pouco sobre... Mas é isso. Uma mãe e uma filha, menininha aqui, com uma arte, um NFT publicada no OpenSea. Teve agora, falando... Eu vou ter que estudar, eu não sei. Honestidade, eu não sei. Saiu uma pesquisa no começo do ano. Não sei quantos milhares ou milhões de livros foram publicados que foram escritos com inteligência artificial do ChatGPT, que acho que, se não me engano, foi lançado em novembro, salvo engano. Os PLRs no começo do ano já tinha um monte de... tudo e aí muitos colocavam que eram autor, outros e não falavam do ChatGPT, outros falavam que era curadoria. Curadoria, coautoria. Então, olha como isso é louco. Cara, e aí, para nós, também gera uma demanda. Fala, poxa, mas calma lá, deixa eu verificar o que está acontecendo, estuda tal. É um desafio para o advogado. Poxa. É estudar, entender, verificar como os conceitos, os preceitos tradicionais se aplicam a esses casos novos, que é um desafio grande. Na área de cripto, nós temos o marco regulatório recentíssimo, o Banco Central como regulador, como regra, a CVM cuidando dos valores mobiliários. Então, até entender o que é um valor mobiliário, o que não é. Isso... O Flávio, quando tomou essa decisão, olha que interessante, né? Quando você tomou essa decisão e foi consciente, ele teve essa paixão, uma hora você falou, vou trabalhar com isso, é isso que eu quero. Ele teve que estudar economia. Você fala de parar para estudar. E aí, como que funciona o mercado financeiro padrão, que você já conhecia valor bem. Mobiliário, na área de valor penal, imobiliário. Você vai pensar em valor imobiliário. Security token, não é brincadeira. E essa questão... Os clientes provocam a gente. Isso, claro. Caiu a consulta lá, eu sempre peço para as meninas fazer um briefing antes. Porque senão, cara... Não, senão o cliente vai estar insatisfeito. Exato. Da reunião. Vai falar, poxa, o advogado não sabe. Exato. Da área do direito, a gente sabe, mas às vezes a tecnologia a gente não sabe. E às vezes chega assim, né? Já conversei com 2, 3 advogados, e aí eu pesquisei pelo Luiz Durso, sei que você é especialista, então eu espero algo mais técnico. Claro. Já chega assim. É verdade. Cara... Mas a segmentação, isso também foi algo que a gente acabou verificando e fazendo a opção. Que é dica de mercado. Isso é mais mais um algoritmo. Para qualquer área também, porque não é só direito. Para você se tornar uma referência em qualquer área tradicional do direito, é um caminho longo. É possível? Lógico que é possível.
Lógico, inclusive porque naturalmente as pessoas têm um prazo determinado. Então há uma renovação natural. Mas isso demanda uma espera, um aguardo, um investimento muito grande. Se a pessoa estiver disposta a pagar por isso, sem problema algum, sem dúvida nenhuma, pagando o preço, vai chegar lá. Porém, se ela gosta de uma questão específica, bastante segmentada dentro de uma área, ela pode se tornar uma referência muito mais cedo. E aí, como é o caso que ele muito bem colocou. Crime cibernético. Crime cibernético. Não é direito digital. Crimes com criptoativos ou criptocrimes. Isso, Flávio. E é uma decisão muito difícil. Eu tenho trabalhado muito na minha imagem, o fraudes online. Fraudes online. Fraude. A pessoa lembrar de fraude, poxa, eu tenho algo a contribuir. Exatamente. E é muito difícil tomar essa decisão, sabe por quê? Poxa. Porque você, por exemplo, o Flávio, decidiu cripto. Aí liga um cliente, amigo dele. Eu tenho um inventário gigantesco aqui. 30 milhões para inventariar. Ou no nosso caso, um penal. Falar, eu investi num bar, pus muito dinheiro, eu sou sócio lá, mas deu um problema. Tal. Nossa, como vocês resolvem isso? Não, eu assumi o papel de que a opção racional de segmentar e atender bem aquele cliente de cybercrime, que eu vou me dedicar a vida inteira nesse tema e vou ser um dos melhores, em razão da minha dedicação, né, se Deus me permitir, eu vou abrir mão do que não é da minha área. Eu vou mandar para alguém. Outro profissional do escritório que vai saber dizer ou do seu escritório ou de terceiro. Ou encaminhar para um parceiro. Se não for da nossa absoluta humildade, saber que... legal. Porque aí você sabe que se você fizer meia boca o resto que não é da sua área de especialização, você vai ficar mal falado. Com todo respeito, não te dá o tesão, né, cara? Exato. E isso é o caso que é só pelo dinheiro. Vai pegar o previdenciário, pegar o inventário. É isso mesmo. Você não vai ter tesão nenhum. Até entrevista, porque às vezes vem umas pautas que não é nada da sua área. É para aparecer, mas aí corre aquele risco. Eu recebi um convite de uma pauta muito interessante um dia. Falei, Guto, vou passar para você. Guto é o que eu chamo ele de Guto. Luiz Augusto é Guto em casa. Só em casa. Eu falei, vou passar essa pauta para você, porque é uma pauta super interessante, com pessoas de altíssimo nível, e eu não tenho... Mais ligada ao cybercrime. Era ligada a LGPD. E eu falei, eu não tenho conhecimento para fazer. Legal. Então você tem que ter, né, acho que a consciência, porque se você se expõe, a chance de você passar vergonha ou fazer feio é muito alta. E aí você perde sua credibilidade não só naquela área que você já desconhece, mas na área que você conhece. E confunde o mercado. Confunde o mercado. Já aconteceu, cara. Alguns momentos eu não tinha condições de dar entrevista. E eu comecei... enfim... indiquei para algumas pessoas do próprio escritório. Não que elas não tenham competência, mas elas não eram o tema delas. E o que eu percebi? Comigo, quando eu falava não estava, eu vou indicar um sócio? Não, a gente já resolve. Então tem todo esse contexto. A própria também. Imprensa. Não, então, porque talvez não é que a pessoa não conheça, mas ela não tenha intimidade. Sim. Com aquele tema que a gente está falando. E é isso que você falou mesmo, ter a humildade de passar para um colega, para um parceiro. Já tive também a oportunidade de pauta grande, mídia nacional, de domingo à noite, analisar áudios. Cara, com todo respeito. Eu sei que tem muito engenheiro civil fazendo perícia de informática, muito administrador de empresa, o que para mim é um absurdo. Mas, cara, qual a propriedade, qual a formação que eu tenho para fazer perícia em áudio, fonética? Forense digital é uma coisa, fonética, vídeo é outra. Eu faço sempre questão, tenho o meu hall de parceiros lá, tem um professor muito top, o Maurício Decunto, indico, mas eu não vou. E tem gente que mete a cara, e aí acontece o que você falou. Vai ser temporário, né? Isso, castelo de areia, né? Uma hora vem, é aquela história. E outra coisa, para mim, eu tenho uma questão até de identidade de marca, de autoridade e tal. Você confunde o seu cliente, o seu público. Por quê? Esse cara fala todo dia de crime cibernético. Do nada eu tô vendo ele falando de uma briga de família. Nova lei de Lei Maria da Penha. Mas o que ele tá falando? Aí vão falar, aceita qualquer coisa porque quer estar Não é isso. Perfeito. Porque olha que interessante. Quando você dá muita entrevista porque você é técnico em alguma coisa e a imprensa te procura, é porque eles estão interessados no seu conteúdo. E as pessoas percebem isso. Os colegas, o mercado percebe, esse cara fala porque ele é um professor nessa área, eles chamam. Se ele tá dando entrevista de tudo, fala, não. Esquece. Não é que eles chamam... É pela disponibilidade, ele tá sempre disponível. Eu recusei uma pauta recentemente do caso do Robinho. Não tinha nada a ver com direito digital. Nada a ver. Caso de eventual estupro e tal. Você pode falar, professor? Foi na minha área.
Não falam. Perfeito. Então é uma opção, você abre mão de muita coisa. Mas é aquela história, a vida é abrir mão. O filho do Jô, antes de falecer, né? Ele chega na biblioteca, chega com 10 livros, fala... Jô, pai, me leva esses 10 livros. Fala, não, filho, você tem que escolher um. Ele falou, mas escolher é sempre perder, né? Você vai abrir mão do resto. O Greg McKeown fala isso, essencialismo. Fica um livro aí bacana pra gente ler, que ele fala exatamente isso. Renunciar é uma arte. Dizer não é importante. E dizer não é estratégico. E como que eu digo não? Classifica as coisas de 1 a 10. Se elas não forem pelo menos 9... Você tem que dizer não. Inclusive para amigo chato, é ciência humana. Tirando do mercado, inclusive para amigo chato. Boa. Mas é isso mesmo. Cara, falando de crimes cibernéticos, li uma matéria agora, inclusive puxando de criptomoeda, exchange, 244% de aumento de golpes envolvendo a API de exchange. A SEC divulgou 38% aumento dos golpes de cibersegurança no mundo. E agora, o Durso sabe bem, né? O Guto sabe bem que saiu a matéria agora sobre os dados do Anuário de Segurança Pública com 65% de aumento das notificações, ou BOs, de crimes cibernéticos, estelionato digital, fraude eletrônica. Salvo engano, não tinha São Paulo lá, o que me assusta, porque eu li umas matérias que vocês me corrijam. E fora a galera que não registra BO, subnotificação, né? Isso. Eu queria entender com vocês aí o que vocês veem, os desafios aí dos crimes cibernéticos. Quais os maiores desafios hoje que um advogado de direito digital, de cripto? A gente lida com fraude na essência, né? Talvez ele mais ligado com o aspecto criminal, você mais com a fintech. Desafios que vocês têm e esses números aí? O advogado geralmente atua depois que o problema ocorreu. Principalmente na parte criminal. A gente até brinca que o criminoso não consulta advogado para cometer crime. Então, não vai, qual vai ser a eventual pena que eu posso pegar ou ter que cumprir. Mas tudo isso, para mim, e acho que é importante aqui deixar esse registro, demonstra a importância de uma educação digital para a sociedade. Os números aumentarem faz com que a gente interprete e possa verificar que o desconhecimento, como ele falou, na questão da economia, na questão do direito digital ou na própria questão da tecnologia, se intensifique. O fato de você não conhecer sobre investimento te faz acreditar que é possível ter uma rentabilidade num criptoativo de 10% ao dia, alguns chegam a dizer. Ao mês já é um absurdo. Ao dia, então... E tem vítima. 10% hoje ainda tem vítima. Acreditam. Então, são coisas básicas de uma moeda, vamos assim denominar, que é volátil, extremamente volátil, chega a cair num período curto a 80%, e eles garantem, em alguns casos, aí lógico, de uma fraude, uma rentabilidade de 10% ao mês. Então, se você tiver um mínimo de conhecimento, você não cai nesse golpe. Nesse, especificamente, você não cai. Então, acho que seria importante que as pessoas, de alguma forma, pudessem adquirir um pouquinho mais de conteúdo, de conhecimento específico em tecnologia, e aí de uma forma bastante ampla, para poder diminuir a margem de chance de cair em golpes. Em todo tipo de golpes, crimes, etc. Isso ajudaria muito. Pelo menos eu enxergo assim essa questão dos crimes online, os crimes digitais. Desculpa resgatar, que você tinha perguntado algumas questões interessantes de casos. Sim, com certeza. A gente ficou devendo, e é engraçado, porque te obriga a estudar. Você mesmo fala, vem um cliente... A gente atendeu, por exemplo, quando começou a história de dropshipping. Você não tem a mínima ideia como funciona, né? Você vai pesquisar. Então, para quem não sabe, é quando o indivíduo cria um site, faz a venda e manda entregar direto pelo fornecedor, AliExpress, entrega direto na casa do cliente e tal. E ele ganha um dinheiro, mas às vezes não emite nota fiscal. Precisa de um baita de um aconselhamento jurídico para funcionar, até porque tem um limbo jurídico com relação a esse tipo de... Não é ilícito você fazer a venda, desde que você recolha os impostos adequadamente e tal. Não tem crime. Desde que cumpra alguns requisitos, as formalidades. Entregue o produto, análise de qualidade, tudo mais, você pode vender. Né? Não tem nenhuma limitação. Nós tivemos recentemente um cliente que ele começou com um grupo de WhatsApp para venda de veículos que tinham que ser instantâneo. Então era como se fosse um Webmoto, esses sites, só que ele tinha um preço muito bom. Então ele criou um site que os usuários pagam assinatura para ter acesso aos anúncios, e esses anúncios podem chegar até 50% de desconto em cima da FIP. Então são carros que precisam de liquidez, o indivíduo está apertado, tem uma dívida, precisa vender rapidamente e não dá tempo de usar esses serviços
padrões da internet. E ele queria saber sobre suas responsabilidades como empreendedor, empresário. A gente alertou sobre crime de receptação, sobre todos esses riscos, né? Se o carro não é roubado. Por causa da questão do valor. Como o valor ele fica muito reduzido com relação ao mercado, isso, as cautelas que ele deveria ter. Aí, só contando 3 casos assim, recentes que fizeram a gente pensar, refletir, estudar, tal. Outra situação, um cliente me procura, dono de um hotel, e ele fala assim: doutor, nós estamos recebendo de maneira robotizada um monte de avaliação positiva no nosso comércio dentro do Google. E aí eles recebem um e-mail de alguém, terceiro, X, dizendo: olha, eu estou sabendo que vocês contrataram um serviço para receber avaliação positiva no Google e eu vou denunciar. Uau. Então eu não sei se era um tipo de extorsão, eu não sei se era um proposital da concorrência para derrubar o grupo, né? O comércio dentro do Google. Então são várias variáveis que a gente tem que... É muito legal. Até em cripto nós tivemos uma consulta em que a exchange não existia, né? Era totalmente uma fraude. Fake, e aí tinha um aplicativo e ele fazia a variação daquele token específico deles com base na média de dois criptoativos, que acho que era o Bitcoin e o Ether. Então é umas coisas que você fala: meu Deus, olha a criatividade, olha onde chega. E a inteligência, porque quando ele fez a base, ele pegou por base duas variações de 2 criptos, ele colocou uma mínima realidade naquele dado. Porque imagina assim, o mercado, de alguma forma. Porque imagina assim, se ele tivesse linkado com qualquer cripto real, ou se ele tivesse feito da cabeça dele, ia subir muito ou cair muito. Ou ia ser idêntico. Ele seguiu o mercado. É genial. Então o rapaz está em crise e caiu as criptos. Ele olhava, tinha caído a dele também, porque era uma média entre 2 criptos. Genial. Então, a criatividade dos criminosos são muitos, e aí nós temos. E uma coisa também, eu achei que a gente nunca ia advogar pro autor. Isso é muito interessante. Você deve passar por isso. No crime cibernético, você fala, dificilmente um cracker, né, um hacker criminoso vai me ligar: doutor, me pegaram, invadiu aqui o WhatsApp. Muito difícil. Não sei se pra você mas pra gente é muito incomum. Até que eu percebi que hoje, com o aumento da gestão e análise das experiências e ações da internet, a polícia acaba pegando um ou outro que às vezes tem responsabilidade, mas em grau menor, não tem responsabilidade, ou até umas bobagens. Eu peguei caso que era uma ex-esposa que tinha ganhado o celular de presente do ex-marido e ele instaurou um inquérito por invasão do dispositivo informático porque ela tinha acessado, ela levou com a senha. Só que ela entrou em e-mail, viu algumas coisas e ele falou que ele invadiu. E outra situação foi um funcionário que era gerente de uma pizzaria e ele foi demitido. No dia que ele foi demitido, ele virou e falou: eu tenho dados no computador meus que eu quero levar. Eles autorizaram o acesso, pessoais dele, né? Autorizaram, claro, se é pessoal é dele. Autorizaram o acesso ao computador, franquearam, ele acessou e enviou os dados dele. Só que era uma pasta que ele, como gerente, tinha algumas informações da empresa também, que ele geria. É o suficiente. Eles fizeram um laudo com um perito que ele teria levado informações da empresa e instauraram o inquérito. O crime também colocaram violação de dispositivo informático. Invasão de dispositivo informático. Invasão de dispositivo informático, assim, 154A. Então não foi nem divulgação, tá? Porque ele não deu publicidade. Mas 2 casos em que... Copiar para a pasta. Onde está o invadir? Isso, que foi autorizado, exatamente. Mas ele está respondendo inquérito. E aí mudou minha chave. Puxa, então eu estou advogando agora para investigados. Muito interessante. Ou até sócios de alguma empresa e tal, e aí depois a coisa muda. Tem muito isso, gente. Né? Os caras usam o cybercrime de represália. Isso. Olha, entrei com uma reclamação trabalhista contra a empresa, amanhã eu estou com uma busca e apreensão por concorrência desleal, cópia de software, furto de know-how, né? Os caras inventam cada coisa, furto de know-how, furto de conhecimento. É isso mesmo, né? E o que tem acontecido muito é a vítima, de alguma forma, quando tem muito potencial, o golpista, o criminoso, traz como sócio. Você fazer parte aqui da nossa empresa, então traz ele como sócio, né? E coloca ele ali num plano também de eventualmente um réu, investigado, um responsável. E a pessoa ali fica ali há um tempo até verificar que é um golpe, coisa não. Quando ela sai. Já está parte. E está misturado. E se eles fazem. A situação é muito complexa. E se eles fazem cripto de uma maneira absurda? Então, por exemplo, você quer investir lá na minha exchange e é fake. Aí em vez de você só ser um investidor, eu falo assim: você está ganhando muito dinheiro. Mas se torna um parceiro que, se você indicar, eu te coloco lá na sua conta mais 10%, 20%, e você se torna quase como um representante, divulgando a empresa criminosa. E aí, na hora que estoura a bomba, você vai sobrar para você. Ele te liga e fala: pô, mas você era meu sócio, você vai me denunciar. É igual esse caso da Gênesis, como não tem sede aqui no Brasil, quem que me indicou?
quem que me indicou eu vou mirar, né? Tem muita gente mirando em quem indicou, influencer. O de cripto de influencer o que pegou mais foi a Gisele Bündchen e o Tom Brady. Então falou, vocês tinham lá, vocês anunciaram, eu comprei por causa que vocês ali vários deram. Artistas, influenciadores de podcast. Eu gosto muito de assistir Free Fire à noite, cara. Olha meu hobby à noite. Você joga algum jogo? Eu não jogo, mas eu assisto os caras, eu assisto muito legal, eu assisto... Tem um outro que está sendo muito processado, não vou lembrar o nome dele agora. Eu assisto à noite. Tanto que o nosso podcast aqui 9h30 da noite, né? Porque é o horário que eu tô no YouTube. E os caras que anunciaram estão todos tendo processo. E eu fiz um códigozinho em Python e o ChatGPT ajuda para pesquisar processo sobre isso no ESAG. Tem muito influenciador sendo processado, né? Que é uma tendência do direito digital. Quem te colocou no grupo não tem sede no Brasil, isso. Normalmente o advogado indica, olha, mas essa pessoa te indicou, te deu referências, então alguma responsabilidade há de haver, né? Isso é interessante, é uma tendência, também está em pauta isso por causa de sites de cassino, de aposta, online e tal, que não tem sede no Brasil, estão em Malta, estão em Curaçao, e os únicos eventuais responsáveis que estão no Brasil são os influenciadores. Exatamente. Então isso é muito interessante. Ilhas Caimã. Ilhas Caimã. E agora, sobre os dados, são assustadores, são uma tendência que eu acho que é previsível. O Flávio falou da educação digital, eu concordo, mas eu ainda tenho uma carga que, desde quando eu comecei a dar aula sobre isso, do Marco Civil e tal, eu acho que as plataformas, as empresas que disponibilizam serviços estão muito confortáveis. A gente precisa começar a cutucar esse mercado. Então, banco, legal. Liberaram o Pix, maravilhoso. Mas graças ao Pix, você aumentou em 60% de sequestro relâmpago em São Paulo. Não tem a ver com o Pix? Tem a ver sim, porque seu carro virou cativeiro antigamente. E o MED, os bancos não conhecem o MED. Não sei se já aconteceu com você, o mecanismo especial de o mecanismo A gente orienta o cliente, não funciona. O cliente chega lá, o que é isso? Aí você fala, meu amigo do céu. Tem dois, bloqueio cautelar e esse mecanismo especial. Nenhum dos dois funciona. Não conhecem. Como é que pode isso? Foi anunciado e não funciona. Exatamente. Até porque eles falam que não tem. Quando começou o Pix, eu liguei no meu banco. Eu falei, eu queria estabelecer um limite para Pix. À época, tinha acabado de começar, até escrevi sobre isso dentro tinha semanas. Aí ele falou, não é possível você alterar. Eu falei, não é? Então, me passou o protocolo aqui, então eu vou mandar por escrito. Você me responde porque é um absurdo. Então as coisas vão acontecendo, mas às vezes o tempo também das mudanças é muito lento. E nós temos um pequeno problema, porque, por exemplo, essas empresas são muito poderosas ou ricas e elas estão colocando esse risco dentro do giro. Isso é muito ruim. Em vez de elas pegarem, por exemplo, sofremos 15 processos com esse problema, vamos melhorar o sistema? Não, falar, deixa como tá, são poucos os que processam e a gente paga os honorários de sucumbência e a indenização desses aqui, tá tudo bem. Sai mais barato do que a gente mudar todo o sistema ou burocratizar a experiência do usuário, que vai tirar margem da gente ter competitividade no mercado. Então ele prefere ser mais simples, abertura de conta em banco digital. Ou emissão de chip pré-pago. Super simples. São os chips usados para fraude. E tem aquela janela de ativação, que é de 24 horas. Isso. Naquela janela de ativação, eles não têm dados cadastrais, mas o chip está rolando e você exatamente. Tem o crime perfeito, né? Ou no caso que você falou aí também das criptomoedas também, né? Você permitir exchange sem qualquer tipo de cadastro, sem qualquer tipo de identificação. Nenhum. A gente tem interpretado muito a exchange como um provedor de aplicações sujeito ao Marco Civil também, né? E tem exchange que não apresenta dados de quem criou uma wallet, por exemplo. E tudo isso dificulta, né, Durso? Isso ajuda a impunidade. Você não sabe quem é o dono do dinheiro que está sendo utilizado na maioria dos casos. E aí você vê a expertise dos criminosos. A gente fala de experiência de clientes. Hoje o indivíduo me liga, principalmente para o Flávio também, na parte de cripto, ele fala assim, investir numa corretora. Como que se deu a comunicação? Eles me chamaram no Telegram no número internacional. Nossa, ok. Como você pagou? Eles mandavam o dinheiro para uma corretora verdadeira, essas famosas, Binance, Foxbit e tal. Uma Coinbase. Isso, e pagar em cripto. Então o dinheiro está rolando dentro da exchange, normalmente converte em um SDT, que hoje é a moeda do momento. Ou Monero, né? Paga em Monero. Usa Telegram com número internacional, não tem contato Telegram nenhum. Telegram é dificílimo para cooperar. Nem como, não cumpre. Só com o Moraes mandando parar para eles funcionarem. Aí você chega para a gente e fala, desculpa, tem pouquíssimos pontos aqui de cadeia para você investigar e você dificilmente vai recuperar o dinheiro. Hoje a gente tem uma ferramenta da Chain Analysis que a gente coloca os endereços, monitora em tempo real as interações e agrega metadados. E se passa por uma entidade que ela... com inteligência artificial e outras fontes identifica, já vai para o jurídico fazer o bloqueio. É ótimo. Mas nem sempre é possível. E ainda é caro?
É uma ferramenta acessível. Hoje, na verdade, a ferramenta ela é indicada para peritos, não é para ou para o jurídico, porque a gente auxilia o jurídico nessa investigação, nesse rastreio. E precisa interpretar os dados também, interpretar, mas ela classifica com score o endereço. Com base no endereço, ela classifica se é um scam, se não é. E aí, o jurídico tem base para falar, olha, como é que você não detectou se é scam, se vários detectores de scam detectaram? Então, como é que você permitiu que ele transferisse para esse endereço? Você poderia fazer igual um bloqueio cautelar de um Pix, né? Dar mais base para o jurídico trazer responsável. Recentemente a gente conseguiu uma boa condenação aí de a maior corretora do mundo por responsabilidade de o indivíduo. O caso concreto foi o indivíduo foi assaltado nos Jardins, levaram o celular dele, pediram a senha, levou desbloqueado. E eles acessaram o aplicativo dessa corretora e transferiram R$200 mil. Esse é o valor concreto. A corretora foi processada porque como que se transfere R$200 mil de maneira tão simplificada, em minutos, sem controle nenhum. Ele nunca tinha sacado. Essa é a nossa luta aqui, a gente sempre fala no canal. E reconheceu e a primeiro fator que eu sei, segundo que eu tenho, terceiro que eu sou e o quarto o meu comportamento. Exato. Não tem mais 3 fatores, né? Isso. Cara, que papo, que aula. Cara, é muita coisa, né? A gente tem que fazer vários aqui, tinha que pedir uma pizza, a gente continuar Mas eu queria aqui para concluir que vocês deixassem aí dicas, orientações de segurança para o público. Quero já agradecer demais. Tem muita coisa para falar com vocês aqui, cara. Mas eu quero assim desde já também que vocês possam voltar. Eu sabia que a gente ia dar aula, quantos algoritmos a gente teve aqui, né? E encurtar caminho, né, cara? Se o cara souber realmente entender isso, ele não vai passar por muitas coisas e também vai saber agir. E assim como nós aí tentar realmente atuar numa área que é apaixonante, numa área nova, que todo dia a gente tem desafios, né? Então eu queria que vocês deixassem aí orientações de proteção, cada qual na sua área, e também aí depois, se vocês quiserem deixar os contatos, como eu encontro os profissionais, quais são os projetos que vocês estão também, e para quem tiver interesse aí na área de vocês também, enfim, a orientação, preventivo, fiquem à vontade. Obrigado, Milar, foi um prazer, obrigado pelo convite, você é uma figura muito querida. Eu agradeço. Meu Instagram é Luiz Augusto Durso, tem lá todo o meu trabalho, todas as minhas orientações e inclusive eu acho que esse papo, porque na verdade como eu enxergo esse momento, às vezes eu olho para trás, né, eu vejo as coisas disponíveis e falo, puxa, será que eu nasci na época errada? Porque imagina se eu tivesse criado a lâmpada, eu estaria bem de vida, né? Imagina se eu tivesse criado aquele filete para abrir a bolacha, eu fico pensando nessas coisas, é meio maluco, mas eu fico gastando tempo com isso. Eu acho que um tempo de inovação passou na história da humanidade. Criaram toda a tecnologia, tudo. Hoje é mais difícil criar alguma coisa, porque quanto tempo já passou de indivíduos pensando e criando coisas. Eu adoro ver Shark Tank, lá o pessoal chega com ideia genial, fala, puxa, por que eu não pensei nisso? Só que a internet, ela criou um marco que ela pegou e agora tem antes e depois. Eu acho que agora, com o metaverso, Web com 3.0, o óculos da Apple, o novo óculos da Apple de inteligência mista, né? Não é nem chat GPT e tal. Nós estamos numa segunda chance da história da humanidade de você criar coisas ou usar essa tecnologia para empreender e ficar muito bem de vida, ser muito feliz. Realmente eu vejo isso. Legal. Eu olho a internet e vejo, puxa, esse indivíduo está ganhando dinheiro, cortando podcast e ganhando nos anúncios que entra nos cortes. Os podcasts autorizam o direito autoral e ele corta e ganha dinheiro. Então é muito difícil você passar fome hoje se você tem um pouco de conhecimento e um pouco de dedicação com a tecnologia ou na internet. E com acesso a um equipamento que lhe possibilite adentrar esse mundo. Que para mim, que na minha visão é obrigação do próprio Estado até conceder, né? Todo mundo tem que ter direito a mexer no computador, ter internet. Inclusive, eu até defendo que deveria ser gratuito o acesso à internet. Pago pelo Estado, né? Concedido pelo Estado. Mas, resumidamente, eu acho que é um momento que tem muita oportunidade para você crescer profissionalmente naquilo que você deseja. Então, olhando esse momento, se você estiver dormindo, perdendo tempo, puxa, está perdendo uma oportunidade. Que talvez há 10 anos você vai falar, putz, criaram o negócio da bolacha, agora já criaram tudo que tem de aplicativo, ideia. Então, é um momento muito promissor. Tem que ser um early user, um early adopter ali, né? Começar primeiro, errar rápido, talvez, né? Sem investir muito dinheiro, tá indo com parceiros, tudo dá pra fazer. E aí eu chego no momento em que eu acho que as dicas de segurança da minha área estão exatamente linkadas ao que eu tô falando, que é você ter uma constante curiosidade sobre as inovações de tecnologia. Eu já falei, às vezes eu dou entrevista e falo, puxa, bastaria pesquisar sobre um serviço.
Ontem eu dei uma entrevista e falava sobre o aumento, né, com os índices do anuário e falava sobre um serviço disponibilizado pelo governo federal para as pessoas acertarem suas dívidas. Só que ele é inédito, então como funciona o aplicativo, como funciona o site, as pessoas não sabem. Se a pessoa desenrola. Exatamente, sobre o desenrola. Como que funciona? Ok, se você parar um segundo e entrar no site, você consegue ler e ver o que você tem que fazer. Se é aplicativo, se é site, qual é o link do aplicativo. Agora as pessoas simplesmente vão, sem muito estudo, recebem um WhatsApp e falam, deve ser por aqui, mesmo baixa o aplicativo. Então um pouquinho de curiosidade, um pouquinho de pesquisa e tenho certeza que funciona. Um pouquinho de curiosidade. Curiosidade dica, e desconfiança. Desconfiança. E agora é você não vai escapar não. Complementando aqui, vocês viram que vocês tiveram dose dupla hoje, direito digital e segurança da informação. Sabe que a gente gosta muito de fazer assim em dupla, porque a gente tem, apesar de sermos irmãos, como na aparência, nós temos visões bastante diferentes das coisas e que se complementam. Então, geralmente, o Flávio é mais prudente. Essa é a verdade. Sempre foi o irmão modelo e eu sou a ovelha negra, sabe? Sempre fui o... Não é isso. A gente tem visões diferentes e é legal, porque a gente acaba tendo uma troca, acho que sempre é bastante proveitosa. É verdade. Mas, Milagre, quero agradecer o convite de verdade. Sabe que recentemente eu lhe convidei e fiquei muito honrado para você fala da associação, por favor. É o Instituto Nacional de Estudos sobre Criptoativos. Eu estou presidindo esse instituto. É um instituto voltado ao estudo dos criptoativos. Então, nós estamos reunindo pessoas como você, que muito nos honra, integrando o conselho do Inecripto, reunindo essas pessoas para discutir. Primeiro no país, né? Eu acho que de pessoas físicas para esse foco, sim. Jurídico também. Ele é inspirado na ABCripto, Associação Brasileira de Criptoeconomia, que reúne as exchanges, as pessoas jurídicas. E a ideia é diferente, é reunir essas pessoas físicas para estudar o tema e dar uma conta de contribuição. Nós estamos falando marco regulatório recentíssimo. Agora, falando o Banco Central como regulador, como nós falamos, a CVM, CPI. CPI está ocorrendo, a CPI das pirâmides com criptoativos está acontecendo. O deputado Áureo está presidindo essa CPI. Então tem muita coisa acontecendo, vai ter muita mudança ainda. A CPI é um dos papéis também, e isso expressamente o deputado colocou. A ideia é contribuir com a legislação. Ele foi o relator do marco regulatório dos criptoativos, então é alguém que conhece do tema e tem desenvolvido esse trabalho. Recentemente foi instalada essa CPI. Então tem muita coisa acontecendo. Então quem nos acompanha, baita mercado, tem curiosidade, que já tateou esse mercado, a questão dos criptoativos, vale a pena. Dá uma olhadinha, se dedica, estuda e de repente aí pode estar a sua área de atuação. Eu falava com colegas que estão no Instituto, no Inecripto, e eu, por exemplo, tenho colegas na área de família. E você pergunta, poxa, mas na área de família? Fala, lógico. Imagina uma fraude numa separação, numa eventual herança, em que os criptoativos são o valor, o dinheiro, né, a moeda fiat, ela é convertida em criptoativos para ocultar a parte do patrimônio. Isso traz um impacto gigantesco nessa questão da separação, num divórcio, numa herança. Então, Decujos vai deixar lá uma tag de metal com a CID num cofre. E vai deixar tributação, como fica essa tributação? Se você deixar. Demais, então tem muita. Isso nós estamos falando só na área de direito de família, eventualmente. Tá? Aí podemos falar também empresas. Pode ter se de repente a empresa ela oculta parte do patrimônio empresarial através de criptoativos. Recebe em criptoativos, não declara. Então é um universo aí, e isso é também interessante, ele acaba tocando em todas as áreas, ou em várias áreas do direito. Não só na parte criminal, mas outras áreas também são e serão cada vez mais impactadas com os criptoativos. Então, quem gosta do tema, minhas redes sociais, o Instagram é Flávio Durso. Quem quiser nos acompanhar, vai ser um prazer trocar uma ideia, bater um papo, principalmente sobre isso, sobre criptoativos, golpes envolvendo criptoativos, que a gente gosta de fazer alertas, porque se a gente puder contribuir um pouquinho. Acho que nosso papel aqui, e sempre que a gente fala, também é um pouco disso. Contribuir um pouquinho para trazer um pouco mais de informação, para que evite que as suas pessoas caiam em golpes, em crimes. Contribuição tremenda. E que percam esse dinheiro que é tão suado, que a gente sabe que todo mundo está lá lutando todo dia para fazer uma reservinha, para ter um pouquinho mais de conforto na vida. Isso a gente vai ter cumprido o nosso papel. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Falei para vocês, né, como eu sempre falo, só vem expert. Então são pessoas que são da área, são especialistas no digital e segurança da informação.
Vocês puderam ver aqui 2 pessoas que, além de exímios profissionais na área de direito digital e crime cibernético, são advogados queridos, né, de toda a advocacia e por todo o trabalho que a família desenvolve em prol da advocacia. E a gente teve orgulho de trazer vários algoritmos. Eu parei de contar porque eu estava tomando vinhozinho aqui, mas são vários algoritmos para você que acompanha e quer não só se proteger sua segurança digital, mas atuar também na área de segurança. Então fique atento, deixa o seu like, comenta, manda os questionários também e não deixa de se inscrever para o próximo episódio também aqui do Cyber Experts Talks. Obrigado mais uma vez para vocês. Um abraço a todos, pessoal.